Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Evangelho segundo o Espiritismo, nós falaremos na manhã de hoje de um tema que está contido no capítulo 25 do Evangelho, que tem por título Buscai e Achareis. Mais precisamente, os itens 6 a 8, que tem como título Observai os pássaros do céu. Esses itens 6 a 8, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o item 6 é este que foi lido pela nossa irmã agora, no início, onde há uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus está trazendo algumas lições, e nos itens 7 e 8, que nós veremos na sequência dos slides, ao comentário de Kardec, a interpretação de Kardec para essas palavras de Jesus. Mas é importante que a gente diga que essa passagem especificamente, ela está contida dentro do famoso e belo Sermão da Montanha de Jesus. Digo famoso porque a maioria das pessoas o conhece, e belo não no sentido de uma beleza exterior, contemplativa, como a gente vê um quadro muitas vezes na parede e diz, nossa, que bonito, mas que a gente sai e segue a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Digo bonito, belo, porque ele traz um conteúdo tão intenso, tão importante para a nossa vida, traduzido numa linguagem muito simbólica, muito poética. Para a gente ter ideia, ter uma noção da importância desse texto de Jesus, dessa lição de Jesus, nós vemos, por exemplo, o maior pacifista do século passado, Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele é indiano, dizendo, ao conhecer a mensagem do Cristo, tudo é de cunho espiritual, de cunho moral, da humanidade se perdesse, e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Reconhecia Gandhi que ali, naquelas palavras de Jesus, havia toda uma base, toda a semente para aquilo que nós precisamos saber para a nossa espiritualização, para a moralização da humanidade. Então é importante que quando a gente se depare com o texto que está lá no Sermão da Montanha, a gente tenha cuidado, um olhar não apenas contemplativo, mas sempre buscando o que aquele ensinamento pode fazer para a nossa vida. E aí outra questão, uma outra interpretação que muitas vezes a gente faz, equivocada, é de que as palavras de Jesus eram apropriadas para as pessoas daquele tempo, da época em que Jesus falava. Jesus estava em um monte cercado por inúmeras pessoas. Mas será que ele falava só para elas? Reflitamos, o Espiritismo nos diz que Jesus é o Espírito mais elevado, mais puro que já habitou o nosso planeta. E ao que nos consta, o fez apenas uma vez. Será que o Espírito mais puro que já habitou o nosso planeta traria uma mensagem ali para cerca de 200, 300, quiçá 1000 pessoas? Ou traria uma mensagem que atravessaria os séculos para repercutir nas nossas vidas? Então, sempre quando nós abordamos um assunto, uma lição de Jesus, nós tentamos trazê-la, adaptá-la para os nossos dias. Mas é curioso que essa passagem especificamente, olhando, estudando ela, a impressão que tenho, particularmente, é que ela se aplica muito mais aos dias de hoje do que à época. Jesus está falando de problemas da nossa geração. Eu, sinceramente, desconheço se aquela geração tinha esses problemas. Mas a nossa está repleta. Porque parece que não. Na leitura ali, se a gente passa naquele olhar mais contemplando as palavras, aquela beleza poética, talvez a gente não perceba. Mas Jesus está falando de ansiedade, de inquietação. Jesus está falando de consumismo, de materialismo, de fanatismo.
São muitas lições embutidas ali num pequeno texto e que tem muito mais a ver com os dias de hoje do que com aquela época. Então é importante essa interpretação e Kardec nos oferta essa interpretação para que possamos refletir no que essas palavras de Jesus repercutem em nossa vida hoje, nessa atual encarnação. E isso nós fazemos com base no que Kardec escreveu nos itens 7 e 8 deste capítulo. Começando por uma pequena ressalva que Kardec faz. Não chega bem a ser uma ressalva, mas uma observação importante. Não está passando aqui. Você passa para mim? Obrigado. Ele diz o seguinte, que interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Isso porque, na linguagem poética, na linguagem simbólica de Jesus, ele está falando para que tenhamos confiança na providência divina que conhece as nossas necessidades e não nos fará ter falta daquilo que mais precisamos. Mas isso não quer dizer que devamos permanecer inativos. Porque o exemplo, a comparação que ele faz é, por exemplo, com os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, mas ainda assim encontram na natureza o alimento necessário. Ou com os lírios do campo, que também não tecem, mas têm ali a sua beleza. Mas ele não está em nenhum momento dizendo para que nos acomodemos, mas sim que confiemos na inteligência suprema do universo, que é Deus. Que, para aqueles que não têm condições de prover o seu próprio sustento, ele os garante. E para nós, ele nos dá outros elementos que possibilitam que nós corramos atrás desse sustento, dessa busca que temos pelas nossas necessidades. E é importante que seja assim, porque senão nós não evoluiríamos. Nossas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas, porque nós teríamos tudo, como nós dizemos, de mão beijada, sem nenhum esforço. E a criação divina é bela porque ela foi escalonando os seres da criação, de forma que aqueles mais avançados, como nós, seres humanos, que temos capacidade de raciocínio, conseguimos por nós mesmos suprir as nossas necessidades, mas sempre sob o amparo divino. Então Kardec vai complementar essa lição dizendo que não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-lo. E é importante, e aí eu falava no início que aqui também a gente precisa cuidar com o fanatismo de interpretar tudo que nós vemos no Evangelho ou no Antigo Testamento ao pé da letra. Na grande maioria das parábolas, principalmente, mas também nos fatos do cotidiano, nas lições de Jesus, ele utilizava-se numa linguagem simbólica. E é importante que a gente interprete para extrair, como Haroldo Dutra Dias fala, o espírito da letra. Entendendo o que aquela lição está trazendo para nós. E aí a gente pode, para fazer essa interpretação, comparar com outros ensinos do Cristo. A vida do Cristo era um ensino constante. Percebam, leiam o Evangelho e vejam quantas vezes Jesus estava parado. Jesus não parava. Jesus estava indo a algum lugar, curando alguém, conversando, trazendo uma lição, viajando. Jesus estava sempre em movimento. Jesus não era passivo. E em várias de suas lições, ele também nos coloca essa assertividade, essa necessidade de sermos pessoas ativas. Vejam como as lições de Jesus, quando ele trazia algo, um estímulo para nós, era sempre com um verbo. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei na porta e ela vos se abrirá.
Se fosse a gente que é um pouquinho mais preguiçoso, no domingo de manhã, friozinho, a gente podia adaptar, né? Tipo assim, fica de boa aí, né? Vai que alguém acha e te traz. Ou espera alguém pedir, vai que ele pega para ele e pega para você também. Fica esperando, a hora que ele abrir a porta, não, a porta abre, não precisa pedir não, nem bater. Vejam que não é conduta passiva, é conduta ativa. Então não pode ser que nessa lição Jesus venha contradizer o que ele disse. E contradizer as leis do universo. Nós sabemos que o trabalho é uma lei. Nós precisamos da atividade física para nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Intelectualmente porque estamos cada vez mais buscando novas formas, né, de trabalho, de fazer as nossas atividades de forma mais produtiva, e moralmente porque damos valor, porque tudo aquilo que conseguimos com o suor do nosso rosto, temos, via de regra, dado mais valor a essas coisas que adquirimos pelo nosso trabalho. Então, obviamente o que Jesus está falando é que nós devemos confiar em Deus, que nos deu todos os elementos necessários para que possamos adquirir aquilo que necessitamos. Nos deu inteligência, nos deu capacidade, nos deu força. E assim nós vamos realizando os nossos progressos. Mas Kardec diz ainda que não se deve, então, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Eu me recordo daquela anedota que aquela senhora orava toda noite para ganhar na Mega Sena. Sabem disso, né? Ela orava, Senhor, que eu ganhe na Mega Sena. E por anos fazendo isso, até que um dia um espírito protetor apareceu para ela e falou, minha senhora, jogue na Mega Sena. E daí a gente consegue, né, ajudar. Óbvio que isso é uma historinha até ridícula, porque nós sabemos que os espíritos evoluídos nunca interferem dessa forma materialmente. Ainda mais, né, nesse tipo de jogo. Mas ilustra um pouco da necessidade que nós temos de fazer a contrapartida. Nós devemos, sim, orar, pedir inspiração para que nós possamos realizar de forma adequada as nossas atividades. Mas não devemos esquecer que temos a nossa responsabilidade, a nossa contrapartida, aquilo que cabe a nós. A providência divina tem a sua parte, mas nós também. E precisamos fazer a nossa parte para que, sim, as coisas aconteçam em nossa vida sempre dentro daquilo que as leis divinas e naturais preverem. E aí Kardec conclui esse pequeno trecho dizendo o seguinte, que se a providência divina nem sempre acode com o auxílio material, ela inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Isso é interessante demais. Porque a mensagem que Jesus traz nesse trecho do Sermão da Montanha não é material. Não é a roupa, que muitas vezes nós nos inquietamos por não ter a roupa que queremos. Não é o alimento que eu posso me afligir por estar em dificuldade e não saber se eu vou ter um alimento na mesa. É o meu comportamento perante essas dificuldades materiais. A ansiedade, a inquietação. Então, feita a ressalva de Kardec que nós também não devemos ser pessoas desleixadas, não nos preocuparmos em nada com o nosso futuro, é importante que nós não desenvolvemos as angústias e inquietações pelo que está por vir. E para isso é necessário que nós tenhamos a fé e a confiança na providência divina. Fazer a nossa parte, laborarmos, sermos pessoas ativas
e aguardarmos que a providência divina faça a sua parte. Por quê? Porque há muito que não está sob o nosso controle. Haroldo Dutra Dias, cito ele novamente, fala que uma das maiores ilusões da humanidade é achar que tem controle sobre a sua própria vida. Eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, não devo satisfação para ninguém. Estou falando de pessoa solteira, né? Casado nem tem mais essa ilusão, né? Mas a pessoa achar que pode e faz bem, entende. Até que um dia acontece um fato inusitado que a impede. Eu tinha um futebol marcado para hoje, às 8 da noite. Só que eu tive um AVC antes. E sinto muito, não vou ter o futebol. Ou aconteceu um acidente, um desastre, uma chuva de pedras, sei lá o quê. Coisas que a gente não controla e que fazem com que a vida, que nós queremos que seja controladinha do jeito que a gente quer, saia do eixo. E aí é que nós retomamos a confiança na providência divina. Por quê? Porque nós devemos fazer aquilo que está sob nosso controle, está sob nosso alcance, e confiar na providência divina, porque ela sabe o que efetivamente é mais necessário para nós. Às vezes nós planejamos algo que não é aquilo que nós precisamos. E aí a vida nos toma de assalto, nos transforma a nossa realidade, fazendo com que nós vivenciemos aquilo que nós realmente precisamos vivenciar e que nem sabíamos. Então, a confiança na providência divina é necessária. Porque se ela não vai resolver a nossa dificuldade ali na hora, ela ao menos nos inspirará como fazê-lo. Eu me lembro de um caso que aconteceu com Chico Xavier, não sei se todos conhecem essa história. Chico, na segunda vez que ele foi até os Estados Unidos, ele foi com um amigo, companheiro de jornada espírita, e que chegando lá, era um amigo que controlava a questão do dinheiro, hospedagem, alimentação, tudo. E esse amigo recebeu uma proposta para ir para o Japão, enquanto eles estavam lá. E o amigo falou para ele: Chico, fica aí, eu vou deixar um tempo de hotel pago aí para você, refeição, e eu vou lá ver essa proposta lá no Japão, e depois eu volto. E o Chico já sabia que ele não ia voltar, mas não tinha o que fazer, estava ali, né? E o senhor deixou 30 dias de hotel pago para o Chico, com uma refeição por dia. Se ele tomasse café, não almoçava. Se almoçava, não jantava. Né? Situação difícil viveu o Chico naquele momento, porque ele estava em Nova York e os conhecidos dele dos Estados Unidos moravam na Carolina do Norte. Bem distante, Chico, sem dinheiro, sem nenhum recurso, sem telefone celular, não preciso falar isso, né? Isso foi na década de 60. E o Chico estava lá naquele mato sem cachorro, né? Chegou no 30º dia, o recepcionista do hotel falou para ele: olha, só para ele avisar, hoje é o último dia. Então, caso o senhor não tenha dinheiro para pagar mais hospedagem, que o senhor desocupe o quarto aqui. E o Chico, meu Deus, orando todo dia para que aquela situação se resolvesse. E ele conta que ele, antes de sair do hotel, saiu, né, na verdade, caminhando, e disse assim: Senhor, que se queres que eu me torne mendigo aqui em Nova York, que seja feita a vossa vontade. Mas não é a minha, dizia ele. Aí ele senta numa praça, na frente da igreja de St. Patrick, né? São Patrick, que, salvo engano, é um santo muito importante para os irlandeses. E passa uma senhora com uma limusine, e ela desce ali e o aborda, e o Chico arranhava o inglês, né? Mas a mulher falava muito rápido, e no sotaque irlandês, ele só falava, né? Speak low, fale devagar, alguma coisa assim. Fale mais pausadamente. E ela começou a falar para ele que ela, há 20 anos, ela era devota de St. Patrick, e ela pedia 3 graças a Deus durante a vida toda, e a St. Patrick. E nunca havia acontecido, mas que naquela manhã ela tinha alcançado as 3 de uma só vez. E aí ele, tá, que bom, que legal para você, né? E não havia falado nada da situação dele. E daí ela falou assim: agora está na hora de eu
né, pagar a minha promessa ao santo. Ele tá aí, qual foi a sua promessa? Eu falei que eu ia ajudar o primeiro mendigo que eu visse na frente. Que por acaso era Chico Xavier. Para encurtar a história, ela pagou boa parte da estadia dele por mais 6 meses. Ela foi até o hotel com 3 refeições por dia. E aí ele conseguiu trocar com o recepcionista do hotel 1 mês, ou sei lá quanto, por uma ligação telefônica. E aí ele fez a ligação telefônica para os amigos de São Paulo. Os amigos de São Paulo conseguiram viabilizar meios para que ele voltasse ao Brasil, porque se ele ficasse esperando um amigo do Japão, talvez estivesse mendigando, né, por muito tempo em Nova York. E esse é um exemplo, né, até curioso, por ter acontecido com uma personalidade como o Chico, né, que às vezes a gente acha que a vida de Chico foi tranquila, média, todo mundo ali paparicando, né, que coisa boa. E a gente sabe o quanto de dificuldades ele enfrentou. E a gente vê que nem sempre esse amparo material vai cair do céu. Mas às vezes a inspiração para que ele fosse em determinado local, que adotasse determinada postura, faria com que ele resolvesse, solucionasse aquele problema que lhe afligia. E é o que muitas vezes acontece conosco. Nós precisamos, diversas vezes, de uma inspiração, de um amparo, e quando oramos, essa inspiração não vem resolução do problema. Em outras palavras, o boleto não aparece quitado na nossa mesa. Ele ainda está lá, mas às vezes a gente consegue a inspiração de como superar aquela dificuldade material, né? E Kardec aí ele faz uma outra reflexão, e essa também toca fundo em nosso dia a dia hoje. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Basta, ele reclama o supérfluo. A providência divina, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que por intermédio da consciência o advertia. Vejam só, a gente reclama da providência divina muitas vezes, o auxílio necessário para que tenhamos o que comer, o que vestir, mas muitas vezes vai além disso, porque a gente não se contenta com o necessário. E esse é um retrato da nossa geração, que vive tão angustiada pelo que não tem, porque tem expectativas muito altas. Não me basta ter o que comer, o que vestir, onde habitar. Me é necessário o último celular, o carro tal, a viagem tal, porque se eu não fizer isso, eu não sou feliz. Eu coloco a minha felicidade na dependência de algo que me é supérfluo. E aí, Deus nos castiga por isso de forma alguma. E aí é uma interpretação equivocada. Nada dá certo para mim. O universo conspira contra mim. E não é nada disso. O que acontece é que nós criamos expectativas muito grandes. Queremos mais, sempre mais. E quando não o conseguimos, nos frustramos. E a providência divina deixa que isso aconteça para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta. Que o problema não é o que eu não tenho, mas os desejos que eu não controlo, irrefreáveis. Então é necessário que nós também reflitamos sobre isso. A questão do consumismo exagerado, de tudo aquilo que a gente quer, e aqui também há que ser colocado na balança a questão de que me é lícito, com o dinheiro do meu trabalho, com aquilo que eu produzo, adquirir as coisas que eu quero. O que eu não posso, ou melhor, não devo, é viver para isso. É dedicar todos os meus esforços em busca de bens que um dia expirarão e que eu nem sei se alcançarei. Porque se eu colocar a minha felicidade na dependência de algo que eu nem sei se consigo pegar, ou
quando eu conseguir, talvez, o meu desejo de felicidade seja em outro objeto, eu estarei sempre correndo atrás de algo que é inalcançável. E aí vem uma outra observação. Nas palavras do Cristo, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, o que foi lido na mensagem é isso. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. E aqui nós lembramos que o Espiritismo não pede a ninguém que se desfaça de seus bens e saia peregrinando, levando a mensagem espírita. Não. Aliás, nem Jesus fazia isso. O único exemplo que nós vemos Jesus fazendo isso é aquele moço rico que chega a ele dizendo que já guarda todos os mandamentos. Porque ele fala, mestre, o que devo fazer? E Jesus fala, guarde os mandamentos da lei, ou seja, siga de acordo com a lei de Moisés, seja uma boa pessoa. E aí o moço, que tinha muitas posses, diz, mas mestre, eu já faço tudo isso. Tipo assim, ó, já estou lá em cima, já faço tudo isso. O que mais me falta? E aí Jesus o testa. Faz o seguinte, vá até a tua casa, venda, doe todos os seus bens aos pobres, daí vem e me segue. E ali esfria o ânimo do moço rico. Porque o problema não era o ter, mas o não desapegar-se daquilo que tinha. Eu várias vezes conto uma história aqui e peço desculpa se alguém vai ouvir pela segunda, ou pela terceira, ou pela 10ª vez, tipo o Sérgio que está sempre aqui. Mas eu conto um exemplo de um rapaz, um senhor que era muito desapegado. Ele não queria nada de bens materiais. E os únicos bens que ele tinha eram 2 tangas. Vocês já ouviram essa história, né? Mas eu vou contar de novo, vai que tem alguém que não. Ele tinha 2 tangas. A que ele vestia, que era a única roupa que ele tinha, e a reserva, que era para quando ele lavava a primeira, ele tinha a segunda para não ficar desprevenido. E ele se julgava a pessoa mais desapegada desse mundo. Ninguém podia ser mais desapegado de bens materiais do que ele, que tinha 2 tangas. E um dia lhe falaram que havia uma outra pessoa mais desapegada do que ele. E ele ficou indignado, não é possível, eu vou conhecê-lo. Quando chegou até essa pessoa vivia num palácio suntuoso, com muita riqueza e coisa. Ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. E aí, quando ele foi conversar, esse senhor muito rico, desapegado, chamou para passear no jardim. E enquanto eles passeavam no jardim e conversavam, o palácio dele começou a pegar fogo. Começou a entrar num incêndio de grandes proporções e tudo queimando lá naquele palácio. E o moço das 2 tangas falou assim, mas olha lá, o seu palácio está queimando. E aí o senhor falou, não ligo para isso. São só bens materiais, isso não me afeta. Ele, não, mas o senhor tem que ir lá acudir esse incêndio. Não, mas por que você está tão preocupado? Porque a minha tanga reserva está lá. Era por isso que ele estava preocupado. E isso nos mostra um pouco, né, guardados os exageros dessa história, que o problema do acúmulo de bens materiais não está no acúmulo em si, mas no apego que nós temos a esses bens. Aquele indivíduo era mais apegado a uma tanga do que o outro a toda a riqueza que tinha. E nesse ponto há uma mensagem no Evangelho que eu não trouxe, porque não faz parte desse capítulo ali nos slides, mas eu faço questão de registrar aqui. É uma mensagem que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente onde se fala não se pode servir a Deus e a mamon, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E tem uma mensagem do Espírito Protetor que eu acho uma das mais fantásticas do Evangelho todo, onde ele analisa esse nosso ponto de vista. Ele, um espírito desencarnado, alguém que viveu aqui entre nós, olha para nós e diz o seguinte: quando considero a brevidade da vida, né, quanto a nossa vida aqui encarnado é breve,
Ele diz assim: dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós, nós encarnados, objeto, o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Aí ele fala mais um monte de coisa bem interessante, e lá no final ele arremata assim: incessatos, pelo corpo que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá para sempre. Então, o problema, novamente a gente frisa isso, não é o cuidar do corpo, que aliás é necessário, sem o corpo nós não estaríamos tendo essa vivência. Nem o cuidar da casa, do carro, das condições do nosso emprego, não é isso. É necessário até que nós demos o devido valor para cada uma dessas coisas, mas não mais do que isso. Não vivamos pelo emprego, pelo carro, pela casa, mas vivamos pelo motivo pelo qual reencarnamos. E esse motivo é um só para cada um de nós: progresso intelectual e moral. Porque isso é a única coisa que nós levaremos para a vida espiritual, que é eterna. E esse corpo, sinto muito se eu estou dando uma notícia muito trágica, mas esse corpo morre. Tomara que demore muito tempo, né? Mas morre. E o espírito, esse não morre. E já diria a sabedoria popular: caixão não tem gaveta. Nós não levaremos nada de material. Agora, tudo aquilo que acumularmos de tesouro em sabedoria, em bons sentimentos, em valores, em relacionamentos, tudo isso é patrimônio nosso que nós levamos para a espiritualidade e para as próximas encarnações. Isso que nós damos tão pouco valor, como diz o Espírito protetor. Nós não dedicamos nada do nosso tempo para isso. E dedicamos todo o nosso tempo para quê? Para acúmulo de bens materiais. Então essa reflexão de Jesus que ele propõe no Sermão da Montanha é ampla por quê? Porque ao mesmo tempo ele nos diz: não vos inquieteis, não sejam ansiosos, não se preocupem com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal, as suas aflições. Agora, tenham consciência de que esses bens que vocês buscam incessantemente são passageiros. E o que devemos buscar é os bens do Espírito, aquilo que nos elevará e nos fará plenamente felizes, porque nenhum ladrão nos roubará, nenhuma traça consumirá, porque isso é patrimônio nosso e ninguém nos tira. Mas então, será que nesses tempos de transição planetária, de mudança da humanidade, nós sabemos que estamos nessa transformação? Será que então todos nós desenvolveremos essa capacidade, essa sabedoria de dar mais valor àquilo que é espiritual, àquilo que é moral, sermos mais caridosos, fraternos? Kardec arremata esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra, se a caridade e a fraternidade não estiverem no coração, o egoísmo ali sempre imperará. E cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Nós não conseguimos decretar. A partir de hoje, ninguém mais se preocupa com o material, tá? Vamos fazer uma lei, aprovar em 2 turnos, por 2/3 do Congresso. Não existe isso. Isso é trabalho nosso. E o Espiritismo está aqui, e essa é uma das principais funções da doutrina espírita, para fazer com que essas lições penetrem em nossa mente e, sobretudo, no nosso coração, para que possamos sentir que essa é a verdadeira razão de nossa vida. Quando nós preenchermos aquele vazio que temos, e isso nos gera angústia, isso nos gera aflições, nos gera ansiedade e inquietações,
E haja ansiolítico, haja omeprazol, porque isso reflete no nosso físico. Enquanto nós não preenchermos esse vazio com essas lições, esses exemplos e esse caminho que a doutrina espírita e o cristianismo renascente nos trazem, nós seguimos nessa correria louca dos dias de hoje, sempre correndo atrás de algo que nós aparentemente nunca encontramos. Que nós possamos nos contentar com menos, que possamos não nos inquietar tanto sabendo que a providência divina sabe aquilo que necessitamos, mais do que nós. E que possamos fazer a nossa parte tranquilos de que, assim o fazendo, nós encontraremos aquilo que buscamos. A felicidade que Jesus disse que não era deste mundo, a felicidade plena, mas a felicidade de ter uma noite bem dormida, no travesseiro, encostando a nossa cabeça ali no travesseiro, sabendo que estamos fazendo a coisa certa. Que Deus nos abençoe nesse intento, que possamos sempre buscar o reino dos céus, porque Jesus disse, buscai o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agradeço pela atenção de todos, que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, hoje e sempre. Obrigado.